Queridos alunos, como ontem eu prometi a vocês que hoje colocaria um vídeo para vocês fazerem a reflexão e a correção do texto que vocês leram ontem, não é o texto indicado por nós? Então, estou aqui. Ontem foi o dia 14 de abril, um dia dedicado à educação inclusiva. E esse texto parece que ele veio para nos ajudar a falar um pouco disso. O texto é interessante, não é? É uma tira. Vocês leram ontem, com certeza vocês responderam as perguntas a respeito do texto e hoje nós estamos aqui para conversar sobre ele, mas para vocês corrigirem, porque eu sei que ontem vocês já refletiram bastante, já leram, não foi? E já fizeram muita coisa a respeito desse texto. Então, como estava falando, a educação inclusiva, o dia da educação inclusiva, que foi ontem, 14 de abril, é um dia que foi criado com o objetivo de movimentar, não é? Mobilizar as pessoas a lutarem pela educação inclusiva, que é o fato de que todos tenham direito a uma educação de qualidade. E, nesse caso, principalmente as pessoas que foram historicamente excluídas da educação, não é? Pessoas deficientes, pessoas com vários tipos de deficiências. Mas se não são somente os deficientes que às vezes são excluídos da educação. Tem muita gente, às vezes por uma questão de economia, não é? Também, às vezes, são excluídos pelo fato de não poderem participar ativamente das tecnologias da educação, das coisas da educação. Mesmo quando eu falo de tecnologia, não estou falando somente da tecnologia de hoje, não é? Do mundo da internet. Mas a gente, em toda a história do nosso país, a gente sempre teve muito entraves em relação à educação, não é? Pessoas que não tinham dinheiro, que não estudavam, pessoas que moravam distante, não estudavam. Então, isso, não é? Quando se fala de educação inclusiva, a gente também tem que pensar nessas pessoas, as pessoas que estão distantes. Hoje nós temos o entrave até dos nossos alunos que não têm nenhum celular para acompanhar uma aula online, não é? Já que estamos estudando dessa forma. Mas que a gente está tentando, não é? Como escola, como professor, tentando enviar as atividades desses alunos para a casa deles. Então, quando falamos de inclusão, estamos falando de tudo isso e muito mais. Até mesmo quando se diz inclusão social, o respeito ao diferente. E respeitar o diferente é dar oportunidade a eles, às pessoas, a todos, de serem tratados com respeito, com dignidade, né? Que tenham uma vida com educação, com moradia. Então, a educação inclusiva inclui todo esse contexto, inclui o respeito ao diferente e o amor ao diferente, não é? A questão da unidade, como nós temos esse ano no tema da campanha da fraternidade, não é? A unidade, o que seria a unidade? A unidade, o respeito a todos, o respeito à religião das pessoas, não é? Aqui a gente, quando fala da campanha da fraternidade, a gente coloca o tema para o lado da religião. Por quê? Esse tema tão importante esse ano da campanha da fraternidade. Respeito a todas as religiões, respeito às pessoas diferentes, respeito aos homossexuais, respeito às pessoas que não têm oportunidade de uma vida mais integrada, mais eu quero dizer, uma vida que tenha que seja mais conectado às atualidades, não é? Então, temos que respeitar todas as pessoas que estudam, as pessoas que não têm oportunidade de estudar, mas que a gente luta para que essas pessoas tenham oportunidade de estudar. Então, minha gente, vamos falar do nosso texto, do nosso assunto de hoje,
em questão disso aí, do que a gente está aprendendo também, a questão da tirinha. Vamos estudar nessa aula conceito de tirinha, não é? Vamos estudar o exemplo da tira. E para que essa tira? Por que essas tiras, ou esses gibis que a gente lê quando criança principalmente, mas adulto também ele pode ler gibi, gosta de ler gibi, tem adulto que gosta, né? Eu gosto de ler. Então, por que tão importante essa leitura? Porque são leituras que trazem muita coisa interessante na própria história, por pequenininha que ela seja, não é? Hoje mesmo, nessa história de hoje, a gente vai ver que tem um pouco de educação inclusiva nessa história de hoje, tá bom? Mas vamos entender logo a questão dos gibis, não é? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de gibis, o que é o gibi, que é aquela história em quadrinho, não é? Que a gente acha linda e que ela tem sempre um tema de humor, não é? Geralmente os gibis trazem muito humor. E por isso que leva tanto as pessoas a gostarem de ler gibi e as crianças mais ainda, não é? Então são as histórias em quadrinhos hoje que a gente vê também na internet, a gente vê em todos os lugares as histórias em quadrinhos, né? Então histórias em quadrinhos é isso. E a tira é um tipo de história em quadrinho, não é? Tira ou tirinha, a gente pode chamar de tira ou tirinha, tiras ou tirinhas, né? São histórias em quadrinhos curtas que ocupam poucos quadros e tem teor humorístico, que eu já acabei de dizer, humor, né? Elas são cheias de... Por isso que a gente gosta tanto, porque tem coisas engraçadas. E a história de hoje, a gente vai ler, como vocês já leram ontem, para a gente discutir. Não é? Onde é que está a questão do processo de inclusão nessa historinha de hoje? Porque ontem vocês responderam as perguntas mais em sentido de compreensão da história. Hoje a gente vai passar para a parte da interpretação, como eu sempre falo, não é? A compreensão é um pouco diferente da interpretação. A interpretação ela traz mais coisas assim, puxa mais um pouco da gente, para a gente... ver coisas que não estão nem escritas, mas que a gente, no pensamento da gente, está. A diferença que a gente sempre fala dessa questão de compreender e interpretar. Ontem, o exercício que vocês fizeram foi a nível de compreensão e interpretação também. Mas se hoje nós vamos ampliar, como eu disse ontem, vamos ampliar essa interpretação, não é? Então, vamos para a história. Eu sei que vocês já leram, mas eu vou ler aqui porque é interessante, né? Vamos ler. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro. O menino está pensando isso, ele vai pensando e vê um cachorrinho, né? O que você sabe fazer? Dá a patinha. E aí o cachorro deu uma pata para o menino, né? Não sei, uma pata animal. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro e uma patinha. Porque quando o menino pediu a patinha, vocês viram aí no texto que o cachorro deu uma pata de verdade, uma pata animal, não a patinha dele. Mãe, o menino chega e diz, mãe, posso ficar com um cachorro com uma pata? O que houve com as outras três? A mãe pergunta, porque você veja aí a questão da comunicação, né? A mãe já pensou que o menino estava falando a respeito da pata do cachorro. Aí o menino responde, nada, só tem uma. Tadinho, a mãe. Não falei que a minha mãe era legal? Depois, quando ele colocou a pata e o cachorro dentro provavelmente no quarto dele, que ele está aqui em cima de uma cama, né, conversando com os animais. Então, dentro dessa tirinha que vocês leram, a gente vai ver que tem muita coisa importante, não é? Primeiro, a gente vai vendo a questão da comunicação, a questão das expressões na parte escrita, tanto na parte escrita como na parte do desenho, por isso que é tão interessante esse texto misto, né? Que a gente chama de texto misto, texto que tem a parte verbal e a parte da expressão, não é? É o texto misturado, tem o desenho e tem a palavra que a gente chama da verbal, né? A comunicação verbal, a linguagem verbal e a linguagem do desenho, que é a linguagem
da mímica, da pintura. Então, bem, aqui nós temos um texto misto, porque a tirinha ela é considerada um texto misto. Ela tem isso. Então, você veja que a gente vai aprendendo muitas coisas aqui em relação à nossa língua, né? Que o estudo da nossa língua, é até a questão mesmo das formas da linguagem. Né? Aqui nós temos um texto misto, nós temos aqui pontuação, que a gente vai analisar, não é isso? Então, vamos ver. A primeira pergunta, sim, a questão da educação inclusiva, que a gente pode tirar em primeiro lugar aqui na questão, já que a gente está colocando o dia 14 de abril, que foi ontem, como o dia da educação inclusiva. E aqui, o que é que houve aqui na situação? O respeito ao diferente, não é? Um cachorro que gosta de um pato. Não é isso? Um cachorro que gosta de um pato. Um menino que quer adotar um cachorro e o cachorro diz, você quer o pato, quer a pata também, né? Quer a pata. Ele pede a pata do cachorro, o cachorro dá uma pata a ele. Quer dizer, aí vai se fazendo toda essa corrente de amizade, de respeito, de querer o bem-querer do outro, né? O menino vê um cachorro, não sabe nem... Aqui no texto não disse o cachorro é ou não um cachorro abandonado, mas ele pegou esse cachorro tinha uma pata, ele pede a pata do cachorro, né? Na intenção do cachorro dar a patinha dele, a mãozinha, né, que a gente pode interpretar como a mãozinha do cachorro, ele dá uma pata animal. E o menino vai já com os dois animais, querendo, pronto, já não é só, agora já não é mais um, são dois. Olha a inclusão, né? Ele vai incluindo, vai abraçando as pessoas, vai abraçando o diferente. E aí o menino chega em casa, a questão da comunicação aqui, mãe, posso ficar com o cachorro com a pata? Né? A mãe tem a primeira coisa que vem na cabeça da mãe é a pata do cachorro. Só que a essa altura o menino já não sabia que era a pata de verdade, a pata animal, né? A pata de verdade a gente nem pode falar isso porque a pata do cachorro também é de verdade. A pata animal. Então, a mãe, na comunicação, mãe, posso ficar com o cachorro e uma pata, né? Com uma pata, ficar com o cachorro com uma pata, olha a pergunta. O cachorro com uma pata. O que é que dá para entender? Dá para entender que o cachorro só tinha uma pata, né? Se o menino tivesse pelo menos perguntado, mãe, eu posso ficar com o cachorro e uma pata? Olha a diferença da comunicação, tá vendo como a comunicação é engraçada, não é? Mas às vezes a gente usa o com como o i. É nessa situação que a gente vai vendo, não é? Então, o que houve com as outras três? A mãe, as três patas do cachorro. Nada, só tem uma. O menino já disfarçou aí, né? Nada, só tem uma. Depois foi, com certeza ele foi. Tadinho, a mãe toda carinhosa. Pela expressão da mãe, a gente vê que a mulher é uma pessoa boa, porque ela já foi entendendo, já foi se angustiando pela situação. Não é? Quando as pessoas se angustiam por uma situação triste de alguém, porque essa pessoa já tem um coração bom, já mostra isso também. Você veja o que é, o texto vai mostrando tudo isso. A tirinha, por mais curta que seja, mas ela vem trazendo todo esse peso de informações, de coisa importante para a vida da gente, que a gente pode trazer por um pequeno texto que a gente lê. Por isso a importância da leitura. Não é? E o menino diz nada, tadinho, e o tadinho, a mãe tadinho. Acabou o menino, fechou aqui a história com a tirinha muito pequenininha, que vocês leram, né? Não adianta, eu estou aqui só explicando, eu tô crescendo aqui a história, mas a tirinha é muito pequenininha, o que a gente está querendo aqui é ampliar conhecimentos, não é? É interpretar melhor a situação, é a gente mostrar que dentro dessa história também existe uma educação inclusiva, não é isso? Aí o menino já muito feliz na cama dele, com certeza, assim, provavelmente, porque ele está num ambiente aqui, pelo desenho, um quarto, uma cama, com seus bichinhos. Não falei que a minha mãe era legal? Quer dizer, a mãe sabia, o menino conhece a mãe, mora com a mãe, sabe que a mãe era só coração, né? Ficou com essa parte. Mas se vamos agora para organizar o que vocês responderam de acordo com as perguntas que vocês tinham ontem escritas aí para responder a respeito desse texto, que eu prometi que corrigiria, não é? Então, vamos ver. Quem participa da história
Se você colocou um menino, sua mãe, um cachorro e uma pata. Ótimo. São os personagens da história. Que efeito de sentido tem as reticências na primeira cena? Na primeira cena tem umas reticências. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com o cachorro. Reticências. Sentimento de dúvida, de incerteza, não é? As reticências aí dão um sentimento de dúvida, de incerteza. É o efeito de sentido. No segundo quadrinho, a que se refere o gesto do menino? O gesto se refere, a resposta você pode colocar essa, o gesto se refere ao costume de pedir a pata para o cachorro, demonstrando que se trata de um cachorro adestrado. Essa é uma resposta. Se você colocou uma parecida, ótimo, não precisa mudar, viu? O importante é que você entendeu. A letra E do 2, do exercício 1, aliás. Que efeito de sentido tem os dois sinais de exclamação na segunda cena? Na segunda cena, o que você sabe fazer? Dá a patinha, duas exclamações, dois sinais. Que efeito de sentido faz isso? Expressa, você vai colocar, expressa a empolgação do menino em relação ao novo amigo. O cãozinho, não é? Quando ele bota dois sinalzinhos de exclamação lá na frase, ainda a exclamação ela já expressa admiração. Quando duas, mais ainda, é mais emoção, né? É muita emoção. Então, é por isso, né? O efeito do sentido do texto que a gente estuda tanto é isso aí. Aí nós temos, letra F. Que surpresa o menino e o leitor têm na terceira cena? A surpresa é que o cachorro entrega uma pata animal ao menino. Ao invés de entregar, ele pede a pata do cachorro, o cachorro dá uma pata animal, não é? Então, ótimo, se colocou isso ou parecido com isso, também está ótimo, viu? Vamos para a questão 2. Analisando a expressão facial do menino nas cenas 1 e 3, percebe-se que elas são semelhantes, diferentes, opostas ou diversas. A expressão facial, a gente vai no texto e vê que na cena 1, o menino está pensativo e na cena 3, ele também está pensando. E a forma como ele falou, não sei. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com o cachorro. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro e uma patinha. Nas duas cenas, ele expressa isso, eu não sei. Não é? Então, a forma, a expressão facial dele está na mesma no desenho, se você for prestar atenção. Então, a pergunta você vai responder que são semelhantes, não é? A expressão facial, tanto na cena 1 como na cena 3. Você vai colocar a letra A, semelhantes. Questão 3. Agora, relendo a fala do menino, nas cenas 1 e 3, percebe-se que elas expressam causa, finalidade, condição ou dúvida. Não sei, o menino fala na cena 1 e 3, então expressa dúvida. Você vai colocar dúvida, ok? Que aí é de marcar, né? Marcar um X aí nessas respostas. Vamos agora para a questão 4. Observe que no quarto e quinto quadrinhos há um diálogo entre mãe e filho. Com base nisso, responda as perguntas a seguir. O que o menino quis perguntar à mãe? Ele quis saber se podia adotar um cão e uma pata. Quando ele pergunta, mãe, posso ficar com um cachorro com uma pata? Então você vai colocar, ele quis saber se podia adotar um cão e uma pata. Essa é a resposta da letra A do exercício 4. O que a mãe entendeu? Que o filho queria adotar um cão que tinha apenas uma pata. Não foi? Se você colocou essa resposta, ótimo. Estamos aqui corrigindo, estou falando meio rápido, mas é para a gente não ficar com o vídeo tão enorme. Letra B. O que a mãe entendeu? Que o filho queria adotar um cão que tinha apenas uma pata. Essa é a resposta correta. Se você botou uma parecida, também vale. Como o leitor percebe o que ela entendeu? O leitor somos nós, né? Nós percebemos o que a mãe entendeu pelo questionamento da mãe sobre as outras 3 patas, não é? Então, a gente percebe que ela entendeu que o cachorro só tinha uma pata, porque ela diz assim, o que houve com as outras 3? Ela me pergunta assim, né? Então, pronto.
essa resposta da letra C do exercício 4, você vai dizer que é pelo questionamento da mãe sobre as outras 3 patas, tá? Letra D. O que a expressão facial do menino demonstra na quinta cena? Por quê? Você já deve ter olhado a quinta cena, como eu estou aqui somente corrigindo, vamos dizer. Por quê? Demonstra que ele ficou surpreso e confuso, pois achava que a mãe estava perguntando se havia mais patas, animais, junto com o cachorro. Né? Se havia mais patas, quer dizer, se havia mais animais junto com o cachorro. Então, a resposta é essa. Demonstra que ele ficou surpreso e confuso, pois achava que a mãe estava perguntando se havia mais patas, animais, junto com o cachorro. Essa é a resposta da letra D, se você colocou, da letra D do exercício 4. Se você colocou essa ou parecida com essa, ótimo, está tudo bem, ok? E a letra E do 4. E a da mãe, por quê? Então, você vai responder. A mãe ficou sensibilizada com a condição do cãozinho por acreditar que ele tinha apenas uma patinha, né? A expressão da mãe. Aqui está falando sobre a expressão da mãe. Por quê? Você vai ver aí no desenho, porque você está com o desenho, a expressão da mãe. A expressão aí é que a mãe ficou sensibilizada com a condição do cãozinho por acreditar que ele tinha apenas uma patinha. Isso é a resposta da letra E, viu? E aí nós vamos para a questão 5. Qual foi a resposta da mãe ao pedido do filho? Como você pode deduzir isso? Então, a resposta da mãe, ela disse que sim. Por que que a gente deduz isso? Você vai dizer assim, a resposta da mãe foi sim. Aí, por que a gente deduz? Porque o menino aparece no final da história com a pata e o cachorro no quarto, provavelmente no quarto dele, em cima da cama, conversando. E ele diz, eu não disse que a minha mãe era legal? Né? Não falei que a minha mãe era legal? Então, a resposta é essa. Você vai dizer sim, e como é que a gente pode deduzir? Porque o menino aparece no final da história, é um final feliz, né? Final da história feliz, aparece com a pata e o cachorro conversando. Então, minha gente, aí está a correção que eu disse que ia fazer hoje. Espero que vocês prestem atenção direitinho e façam, e tenham um bom dia. Tchau!